Vamos, vamos lá. Bem-vindos ao episódio 2, bem-vindos e bem-vindas. Aliás, bem-vindas e bem-vindos, que as mulheres sempre na frente. Com Ao certeza. episódio 2 do da Vida, em que a gente conta como pessoas de carne e osso resistem e vivem com doenças crônicas, teoricamente ameaçadoras de vida. A doença da Débora, teoricamente, não é ameaçadora de vida, porque ela tem psoríase, mas é uma doença crônica que causa um monte de coisas muito chatas na vida. E eu resolvi que ela é personagem do Crônicas da Vida, porque afinal das contas, o projeto é meu, eu convido quem eu quero, certo? Quem não E tem aí uma você gosta, crônica de vida para contar, né, Lu? quem não tem uma crônica da vida para contar? Todo mundo tem. Tudo bem que a gente vai falar só com pessoas doentes, vocês podem esperar isso. Mas... A Débora tem 52 anos, ela é secretária, pronto, consertei. Eu a conheço desde 2008, a gente tem uma intimidade absoluta. Débora me salva muitas vezes com comidinhas, que ela é uma delícia. Ela estuda psicanálise, ela é secretária lá em São Caetano do Sul, o Condado, a melhor cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma. A única cidade onde o SUS funciona, a educação funciona. Este tamanico. Talvez por isso. É, Não, é porque tem dinheiro e eles usam o dinheiro direito. É Vamos, verdade. vamos falar certo Vamos o falar que é em sério. São Caetano do Sul. É É verdade. muito sério isso. A saúde e a educação funcionam porque eles investem o dinheiro da grande indústria que tem na cidade em favor da população. É É isso aí. isso. Ponto. É, Enquanto a cidade mais rica, a tal da cidade que se diz o centro da região metropolitana, pega o dinheiro da cidade mais rica do Brasil, deixa os seus munícipes ao léu, sofrendo. E está tudo certo. A Dé tem psoríase, tem uma psoríase grave desde os 4 anos de idade, já sofreu pra caramba com essa psoríase. E ela vai contar pra gente como que é ter psoríase. Ela sabe tudo do negócio, gente. Ela mandou documentos explicando os tipos de psoríase, como é que funciona e não sei o quê. A Débora já tomou quimioterapia, que nem a gente que faz tratamento de câncer. Hoje ela Legal. está num tratamento super bacana, que é um tratamento modernérrimo, que chama Viva o SUS. imunobiológico. Viva o SUS, O graças ao SUS, SUS. mas foi judicializado também, né, Dé? Não, não Ou chegou a não? ser, não, Lu. Não. Depois você conta pra gente. Uhum. E acho que é isso. A Débora é casada com o Ed, é mãe da Clarice, uma querida, e ela vai contar pra gente a história dela com a psoríase hoje, que é uma história Oba. longa, né? Porque dos É. 4 aos 52, tens uma vida. Teve crônicas aí no meio, né? Débora, É. bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda. Lu. Obrigada. Bom, primeiro eu quero te agradecer, porque a gente se conhece aí há um bom tempo, mas eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, de apoiar esse projeto e divulgar para todo mundo que eu conheço, porque você é essa pessoa que transforma a sua história também em informação, né? A gente falou aqui que eu vou atrás de muita informação, muita coisa, mas você é essa pessoa, Lu, também que transforma aquilo que você vive e compartilha com todo mundo, né? Então, o teu conhecimento da blogueiragem, da velha blogueiragem, né? Foi sempre transformado em impulso para outras pessoas. Então, acho que esse projeto, a grande riqueza dele, não é falar sobre doenças, mas eu acho que é transformar a informação em possibilidades e caminhos para as pessoas que passam pela mesma situação, né? Ou que são parentes de pessoas que passam por essa situação, ou que, infelizmente, possam encontrar essa situação aí adiante. Então, antes de mais nada,
eu quero te agradecer e quero que esse projeto alcance muita gente também, né. Falar daquilo do mal que a gente sente, né, não é tão fácil, mas eu acho que a gente está aqui para esse serviço, sabe, antes de mais nada. Mas eu acho, sabe, Dé, que é mais do que, na verdade, quando eu inventei o Crônicas da Vida, eu estava saindo do quarto fórum Anami de cuidados para pessoas com doenças graves, que é o seu caso, por acaso. É. É, e eu passei o dia gravando no estúdio com uma galera muito querida que Uhum, habita a Casa Laranda junto comigo. Eu sou voluntária lá. E eu vejo, nesse universo que eu frequento, entre o ambulatório do SUS que me atende, Casa Lavanda, roda de conversa do Oncoguia, todos os lugares onde eu estou, eu vejo histórias de pessoas que me tocam o coração, sabe? E eu acho uhum. que o jornalismo e a informação, os influenciadores, toda essa coisa que a gente construiu na internet, ela perdeu um pouco esse calor, esse Total. contato, sabe? Esse conhecer a história que acontece por baixo da pele da gente, por dentro, no coração da gente, sabe? O que que a Uhum. gente sente quando a gente recebe um diagnóstico, Sim. entendeu? Porque, tipo assim, você viveu a vida inteira, ah, ela tem cobreiro, passa, Uhum. é, violeta genciana, permanganato de potássio, não sei o quê, o chá de camomila, né? Enfim, né? Porque, afinal das contas, nós somos filhas da ditadura militar e a ditadura Total. militar não tinha saúde pública, Nada, não tinha. né? Hum. Então, é Nem para isso, a as gente não doenças ia ao médico. epidemiológicas, né, Lu? Nem para as doenças Ah, epidemiológicas. tentaram esconder uma Não, epidemia de meningite, veja exato, é. bem, Então, quando a gente fala hoje do é SUS e a de gente morrer. agradece ao SUS, realmente é uma história longa aí de atendimento dessa população, né, de política pública Da mesmo, população, dos brasileiros, assim. Eu de acho, direitos eu individuais acho que é uma coisa. preservados, né. Sim, sim, e assim, e saber que não existe cidadão sem saúde, não existe Exatamente. cidadão sem educação, sem um transporte público que preste. É, é. E você colocou, né, a minha situação não foi judicializada, porque ela era muito grave também, né. Hum, Só que até ela chegar nessa gravidade, foram muitos investimentos, assim, muito custo, na verdade, investimento não, muito custo pessoal para fazer os tratamentos. Por quê? Porque ainda hoje, alguns convênios médicos entendem a psoríase como uma doença estética. E a gente hum, fala, né, a gente falou, não é uma doença, que pode ter o risco de morte, assim, iminente pela própria doença, mas ela causa insuficiência cardíaca, ela causa problemas, reumáticos, né. Ela tem os efeitos colaterais da psoríase, além dos efeitos sociais, que também é um fator aí de risco, ela tem uhum, outras implicações, né, vasculares e tudo mais, que não são entendidas. Não é estético isso, gente, pelo amor de Deus, né. Tá longe pois de é. ser um tratamento estético, E né. você trata, você estava contando no pedaço que nós No perdemos da na live que gravação, vocês perderam. é, você estava contando que você achou o diagnóstico com 24 e começou a tratar. Você começou a Isso, tratar no particular pelo teu convênio. pelo convênio médico, isso. Tá, Vou voltar um pouquinho a história então para quem perdeu aí, como volte. todos nós, a primeira parte, né, que a gente gravou. Que ódio, Que ódio. que ódio. A gente eu sei que eu tive a primeira crise de psoríase com pouca idade, eu tinha 4 anos para 5 anos. Por quê? Porque nas minhas fotos de infância, eu tô ruiva, e não era nem por conta da qualidade das câmeras daquela época não, é porque eu tinha nesta região aqui do couro cabeludo, o primeiro foco que eu tive de psoríase, que foi justamente
depois que a minha avó paterna, né, minha nona, chamo de nona, morreu. E apareceu essa coceira aqui na cabeça, uma descamação, enfim, começou a cair cabelo, né, desse topo aqui da cabeça. E minha mãe colocava um remédio que chamava permanganato de potássio, acho que ele até existe ainda hoje, que ela imaginava que fosse alguma micose, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que nessa época eu ia numa escolinha infantil, lembra que a gente brincava nos tanques de areia que tinha de parquinho? Então, a minha mãe nunca não deixava eu brincar lá, porque ela assumiu que eu estava contaminada por conta daquela areia. Então a criançada brincava e eu não ia. Já começou aí uma primeira relação com a doença, tá? É. E daí para frente, como a psoríase, também eventualmente ela é sazonal, ela aparece e desaparece, né, ou ela tá mais em um foco, em um ponto do corpo e desaparece do outro. Ela faz esse esconde-esconde aí com a gente. Então, essa a minha evolução de infância, adolescência e tal, foi nesse esconde-esconde também, né. Na vida adulta, ela já começou a aparecer com mais, importância, assim, no sentido de permanecer com a lesão. Então eu tinha muito no couro cabeludo. E aí até a gente, tem que lembrar, né, Lu, que a pele humana é o maior órgão que a gente tem, né. A gente tem mais ou menos Eu ia quatro falar. metros quadrados de pele e a gente tem um peso de mais ou menos 16% do nosso corpo é pele, nosso Eu peso. acho importante dizer para as Uhum. pessoas, porque a gente não se dá conta. Eu que estudo muito com a Regina Favre, assim, a pele é um órgão muito, muito importante, Muito, porque ele faz a separação entre o eu e o outro. É a primeira função da pele. O que é o eu, o que é o outro, né? E, e ela protege a gente. A nossa proteção é pele, né? exatamente. Então, você ter esse órgão que é tão importante, tão sensível, tão conectado ao cérebro, porque ele é super inervado, né? Frequentemente Inflamado. é inflamado. É Nossa, uma deve inflamação. ser um treco. É, Imagina, é, eu não suporto um foquinho de alergia. exatamente. Horror. E aí, e falar um pouquinho também do que é, né, a gente está falando da psoríase, mas o que é a psoríase? É esse foco de inflamação que provoca a gente tem uma troca de pele, tá, de 21 a 28 dias por mês. Vou falar uma coisa meio, né, alarmante, assim, mas grande parte do pó da nossa casa é dos próprios seres humanos que vão perdendo essa Uhum. pele, né. Então, esse pozinho que acumula não é só um pó da sujeira exterior. A gente que mora aqui na região de São Paulo sabe que é muita poluição, mas esse resquício de pó é justamente esse pó que a gente vai perdendo, né, essa pele. Que a gente vai trocando. E ela, nesse ciclo natural, ela tem todas as camadinhas da pele lá e ela vai chegando na parte final bem consolidada. Quando a gente tem um foco de psoríase, a gente faz essa troca nesse foco em 4 dias. Então, a aparência da psoríase, que a gente tem de vários tipos e designações, né? Ela parece uma casca de algo que vem de fora, mas na verdade é algo mal formado de dentro. Então, aquela pele chega extremamente frágil ali, ela não consegue se consolidar. Então, ela sangra, ela coça, ela descama, ela desidrata. Eh, Ela causa esse incômodo, né, constantemente. Eu tive muita psoríase no couro cabeludo. O meu grande principal foco foi o couro cabeludo. E hoje eu tô com um cabelo, tá compridão aqui, ó. É o maior cabelo que eu já tive na vida. Por quê? Porque quando eu tinha psoríase, eu estava sempre com o meu cabelo curto.
né. E o porquê que ele era curto? Porque era mais fácil cuidar e não era tão aparente a descamação, porque parecia que eu tinha caspa, né. As roupas que eu tive ao longo da vida, hoje eu tô até com uma roupa clara, mas hoje eu tenho roupa preta, né, que eu tô com essa situação controlada. Mas eu nunca usei roupa preta, porque vira uma chuvinha de cascas, quem tem a psoríase no couro cabeludo, Uhum. né. Aí, na sobrancelha, no atrás da orelha, nas extremidades geralmente são os pontos que são mais afetados, assim. Tem muita gente que tem na parte das articulações Na da casa mão, não. nos É, joelhos, na palma plantar, que é nos pés, nas unhas. Então, em todo lugar que há pele no corpo humano, né, é possível haver uma lesão de psoríase. E há todos os tipos de psoríase também. A gente pode até falar um pouquinho disso. Ela pode ser em casca, ela pode ser em placas, né? Ela pode ser em pontinhos, que se chama gutata. Ela pode ser invertida, então toda essa descamação ocorre para dentro e não para fora. Ela pode ser purulenta, né? Ter focos de pus. E como você falou, Lu, eu quase fui internada 2 vezes, né? Por justamente esse órgão de proteção e de relação com o meio ambiente se infeccionar a ponto de ter uma bactéria e causar uma infecção mesmo, né, de ir para o sangue, de ir para tudo, por quê? Porque é um ponto de contato que de repente ali eu mas tive espera. contato com algo contaminado. Vamos Ok, voltar. ok, ok, Tá. ok. Peraí. Vamos voltar Vamos aqui lá. só um pouquinho. Porque, assim, tem uma coisa, né, que é a relação, como que a gente vive com isso, né? Tipo Tá, assim, porque é diferente, obviamente é diferente, porque, tipo assim, as pessoas olham para mim e falam, nossa, nem parece que você tem câncer. Porque a pessoa tá bonita, bem cuidada, etc, etc. E a psoríase é uma coisa óbvia, né? Como é é, conseguir um emprego com psoríase? Tudo bem, você é funcionária pública, mas, né, conseguir um emprego com psoríase, ir para a escola com psoríase, se relacionar com as outras pessoas, namorar, ter filho, né? Tem lugar é. onde a gente está mais exposta que num parto? É engraçado assim, né, porque engraçado, é trágico, né, porque, a psoríase, a partir do momento que ela se instalou mesmo, que foi ali nos meus 24, 25 anos, ela passou a decidir o que eu ia fazer. Então, por exemplo, eu tinha um evento, uma festa. Se eu estava naquela semana com a psoríase mais aparente, eu me entupia de pomada com corticoide para aquela pele se recuperar, né. Ou me entupia de maquiagem, maquiagem sempre muito pesada, né. Hoje eu passo uma maquiagem mais leve, até estranho, né, mas eu usava uma maquiagem super pesada para poder esconder, né. Eh A psoríase sempre determinou algumas coisas na minha vida, né, antes de eu que eu pudesse tomar a decisão. Então, eu vou ter uma paquera, um namoro, uma coisa assim. Tá, mas a pessoa tem que saber que eu tenho psoríase antes de eu encontrar com ela, porque se há algum relacionamento ali, ele pode se assustar. Né. E aí, ser confundido com uma doença contagiosa, que é o que a maioria das pessoas pensam, né, que a psoríase é uma doença contagiosa, porque ela é uma doença aparente. Tá nos locais que ela fica aparente, né. Então, piscina, eu nunca fui uma pessoa de ir pra piscina, de clube, de: "Vamos viajar todo mundo, pra praia". Acho que eu não vou esse final de semana, porque não vai dar. Mas não é porque eu não gostava da piscina nem da praia, é porque eu estava muito atacada de psoríase. Ou eu teria que ir com pessoas com muita intimidade, que pudessem não ter esse olhar. Mas, por exemplo, eu já fui parada na praia sobre a minha psoríase. As pessoas me pararam para falar: "Olha, isso que você tem, o meu irmão tem, e ele vai não sei aonde, ele faz não sei o quê", né. Porque as pessoas olham.
elas reparam, e elas reparam de uma maneira preconceituosa, elas não reparam de uma maneira acolhedora, Não né. só isso, como ela sempre tem um palpite para resolver a sua vida. Todas. Então, todas têm um óleo de copaíba para te enviar, todas têm um creme da XPTO que pode te resolver, todas têm alguém na família que foi em tal lugar e fez tal coisa, que pôde não sei o quê, ou uma promessa, ou uma água benta, ou uma comida, né. Também tem essas ondas todas de cura aí, de desinflamatórias, né, de: "Ah, não Sim. come glúten, lactose, blá-blá, blá-blá-blá". Ah, isso é porque você come pão. Você já Isso é porque fez? você não. Aí eu tive a sorte, né, Lu, de Você caiu sempre nessas coisas ou não? eu caí em uma que foi, um tratamento, num terreiro. Tá. Tá. Eu estava numa fase tão desesperada, embora tenha uma criação católica, né, Uhum. uma pessoa me recomendou um terreiro, e que a pessoa cobrava uma nota, eu paguei essa nota preta. Hoje seria coisa, assim, de R$ 10.000, nessa base, assim, para Nossa. vocês terem uma ideia. E eu fiquei lá submetida a banhos e ficar deitadas, enfim. Claro que, com todo o respeito à religião que eu tenho e justamente eu fui lá procurar, mas foi uma promessa que foi feita que eu ia ser curada, né. Eu acho que esse é o problema. Não foi uma promessa de uma tentativa, não, foi uma promessa de cura, de garantia de cura. E eu acho que é aí que a gente cai, né, porque todo mundo tem essa receita que garante a cura. "Ah, o meu irmão, meu tio, minha prima, eu fiz e eu curei". E aí, Coisa Lu, que eu não acho que tem cura ser curada, né? Quer dizer, é uma doença você vai ter que autoimune, conviver né. com. Você vai ter que conviver. É uma doença autoimune. Você vai ter que conviver com essa, aspas, falha no seu sistema imunológico até você, Até o fim, né. até cessar Mas esta vida, né? É assim, é é, isso? e eu acho que é importante, assim, eu não vejo maldade nas pessoas em fazerem isso, né. Mas tem uma particularidade da psoríase, que é bom a gente lembrar aqui, que ela é individual, sabe, ela é Hum, singular. Cada paciente, por mais que os tratamentos atinjam, lógico, né, os tratamentos clínicos vão atingir um percentual aí desse rol de pessoas, né. E mas ela tem características muito pessoais. Então, assim, todo mundo que usa o shampoo tal pode ter tido realmente uma melhora, mas é como eu te falei, ela é sazonal, né, então ela pode voltar num outro ponto da vida mesmo você usando aquele shampoo. Aí aquele shampoo já não vai adiantar mais para você. Você vai ter que procurar um outro caminho novamente. Então essas promessas de cura podem ter funcionado para algumas pessoas no sentido dessa melhora, mas não é para todo mundo, né. E eu sou aquele tipo de paciente que médico adora, que é aquele 0,1 da bula que tem o efeito XPTO, né. E eu tive todos oi, os efeitos amiga, possíveis. você vem sempre aqui. É só aquela parcela da estatística que, ninguém Assim, teve, então, porém é, há uma dois por incidência cento das pessoas têm que reagem alergia com isso. tardia a Taxol. Oi, É isso aí. tudo bem? Eu fui mais ou menos isso, assim. É isso, Então, pois é. eu fiz toda espécie de tratamento, né, que está na literatura para psoríase. Uhum. Todos os remédios tópicos, que são os mais óbvios, né. Depois vieram a parte de medicação mais pesada, que foi a quimioterapia também, porque ela é uma doença autoimune, então a gente tem que desligar lá a chave geral da As imunidade, né. chavinhas. É. As chavinhas. Aí teve, Mas você usou quimioterapia? eu usei o MTX por 2 anos, o Methotrexate. Tá. Metrotrexato ou Trexaté, posso estar falando errado. É,
Acupuntura, por exemplo, que para muita gente não pode não fazer sentido, para mim ajudava a diminuir a dosagem do remédio. Então a agressividade da químio Uhum. foi um pouco controlada, por quê? Porque também é uma doença psicossomática. Então quando você tem ali uma melhora do sistema, de alguma forma você melhora as condições para aquele sistema receber ou não o tratamento, né? Sim. Eu fiz esses tratamentos todos, fiz as fisioterapias que se chamam fototerapia, que basicamente é você submeter diretamente à radiação UVA por meio ou de Hum. lâmpadas, ou tem, hoje está um pouquinho mais moderno, né? Eu fui da época anterior que eu até sofri queimaduras por conta do Hum. UVA direto, né? Então, além de ter a psoríase, eu tive Isso é queimadura no branquela, lugar. né? Super. Então, e tem aquilo também. Tem pessoas que ir para o sol ajuda muito. Meu caso era o oposto, piorava muito. Piora. É. Aham. Tem gente que tomar banho de mar, nossa, vai tomar um banho de mar, você vai estar ótimo. Não, o sal marinho para mim é um estressor absurdo e eu piorava. Uhum. Então, e as fototerapias, né? Que basicamente você assina lá um termo que você está sujeito a ter câncer de pele, Câncer de né? Que você se pele. responsabiliza, que você está diretamente exposto a raios UVA, mas de maneira controlada, né? Então, você vai ao médico, você tira toda a roupa, você entra lá na maquininha, fica exposto por X tempo, dependendo do tempo que está determinado no tratamento, e vai embora, né? Então, ela também Uhum. ajuda nessa cicatrização da pele, porque no fim, e também a cicatrizar e a retardar, né, o processo inflamatório, que é justamente essa superprodução de Tá. células da pele aí que você causa descamação, tá? Mas volta aqui para mim. Conta para mim. Uhum. Você estava contando no pedaço que a gente perdeu que você tem uma foto linda que você não mostra, Exato, eu tenho uma porque tem foto, lesão. porque tem lesão na É, foto. que É. tem lesão. Esse se esconder, é, ele torna as relações mais difíceis? Torna, né, Lu? Eu acho que, como eu te falei, tomar a decisão na tua vida, tendo a doença como primeiro plano, sabe? Eu acho que esse é o grande. Você vive para a doença e não vive com a É, doença. é. Quando que Recente, mudou isso na sua vida, então, Dé? Mudou? muito recentemente, estou falando coisa de 6 meses atrás, eu esqueci a consulta com a minha dermato. E ela ficou muito feliz. Porque foi a primeira vez que eu tinha esquecido que eu tenho uma doença, Você né. passa na dermato de quanto em quanto tempo? De 4 em 4 meses, eventualmente menos quando alguma lesão pode aí infeccionar. Eu tive esse histórico também, né. Então assim, como eu estava te falando, teve momentos de grande melhora, momentos de grande piora. O meu momento de grande piora, coincidentemente, foi nessa época da pandemia, foi até um pouco antes. Foi ali para 2017, 2018. Eu tive uma enorme piora, assim, eu até te mandei uma foto, se você quiser colocar essa Uhum. foto. Foi desse período que eu não tinha rosto, né? Eu era praticamente uma coisa descamada, assim, a boca descamada. Então, assim, o contorno aqui da boca, ele não existia, ele era uma coisa assim, porque aqui tinha muita lesão, né? Aqui a parte interna do nariz, virilha, embaixo do braço, as costas, tudo, né? E foi quando a gente chegou num protocolo, porque assim, o protocolo da medicação que eu tomo hoje, que é uma medicação super cara, né? A cada 4 meses eu renovo a medicação e ela custa R$ 34.000, tá? Uhum. E ela é fornecida pela farmácia de alto custo do SUS, que é a geração MAB, né? Que é o final MAB lá. Ela tem um protocolo para ser atingido, então
a quantidade de lesão que eu tinha atingia esse protocolo. E aí, de novo, passa a ser individual. Aquela quantidade de lesões para mim pode ser até que você tendo psoríase atinge esse protocolo também com menos lesões que eu tinha. Depende Uhum, do local, tá. A gente veio saber disso depois, eu principalmente, né, porque o couro cabeludo é uma parte muito importante do corpo humano. uhum, E você tendo lesão no couro cabeludo, às vezes você é elegível para o remédio, mesmo se você tiver no resto do corpo todo e não é, entendeu? Tem uma uhum. conta aí que o protocolo faz, que aí eu me elegi, né? E aí eu passei a tomar esse medicamento que eu tô tomando hoje, que é um imunobiológico de última geração. Que de fato ele, respondeu para mim muito bem, mas eu sou aquele zero ponto Você zero zero respondeu a zero. ele. Eu respondi a ele, só que eu sou aquele Inverte. 0,000 que engordou demais, tá. Então eu engordei 30 quilos e não consigo perder esse peso, já fiz endócrinos, blá-blá, mas não consigo perder o Não peso. vai. Enfim, mas, eu antes disso, como eu te falei, teve todos os tratamentos tópicos possíveis, todas as fisioterapias possíveis, Você sabe o que que eu fiquei cremes. pensando? Hã, Como, como que é beijar uma pessoa que você gosta com psoríase? Porque eu pois é, imagino que, assim, eu tô aqui, né, e tentando imaginar o que é ter, porque eu não sou das pessoas preconceituosas e, ao contrário, eu sou uma pessoa empática. Então, quando você me conta alguma coisa, eu fico imaginando situações de vida. Eu não, na verdade, a coisa do banho, passar hidratante, essas coisas, eu consigo entender e colocar em mim. Mas, tipo assim, beijar, transar, namorar. Você me contou uma cena de escritório muito uhum, vexatória. no meu Eu fiquei com trabalho, um é. ódio dessa pessoa humana Eu rezo para ela todo dia. extremo. Eu não consigo rezar para pessoas que eu tenho ódio. Desculpe. Não, o ódio já passou. Eu ainda não iluminei. É, a gente tem que Eu preciso tentar. meditar muito mais, entendeu? Assim, Tem até um Buda eu aqui, sou ó, Lu, ó. rancorosa. Ah, é, não, então, falta muito para iluminação, seu doutor, porque assim, não É. dou conta, eu não dou conta. A E gente pode assim, falar eu acho disso, que né. É. se fosse comigo, eu até perdoaria. Mas como é com uma pessoa que eu gosto, o perdão fica muito difícil, entendeu? Assim, É, essa eu história sou dessas, eu te né? contei antes, mas vou contar aqui. Eu ouvi esta pessoa conversando com outra, não foi alguém que me contou, não foi uma fofoca, fui eu ouvi de viva voz, dizendo o quanto a minha casa devia ser suja, porque afinal de contas a cadeira do meu trabalho ficava com esses restinhos, né, de pozinho que vão acumulando, assim. Eu mesma limpava a cadeira do meu trabalho, porque eu tinha vergonha de deixar para a moça Vergonha. que trabalha lá, né, o pessoal responsável pela limpeza, para fazer isso. Então eu pegava paninho, passava. E como, né, em todos os lugares que você encosta, então, por exemplo, eu tinha muita lesão aqui na área dos cotovelos, onde você encosta, você deixa um pouco da Uhum. sua pele, né? Isso ficava no escritório também, não tem como, né, na mesa do escritório, que era mais escura, na cadeira, né, de giratória, tal. Então essa pessoa falou para outra o quanto ela imaginava que a minha casa era imunda por conta da minha psoríase, né. É muito sofrido, Lu, porque você sabe, né, o quanto aquilo te custa diariamente. Conviver com a psoríase, por exemplo, teve um bom pedaço da minha vida que eu tive que tomar remédio para dormir, porque eu não dormia. Eu tinha, muitas lesões na perna e aquilo coçava demais. Então, imagina que na hora que você precisa repousar, que você vai ter ali um sono reparador, você Você tá começa, com coceira, você entendeu? Você começa a começa a se coçar. Não, coçar. por isso que eu te perguntei, É, porque assim, então. coceira é a coisa mais.
irritante que existe, Aí você né? sai dessa E eu coceira. imagino que essas lesões devem coçar pra caramba, porque eu passei 4 meses com síndrome de mão-pé, efeito colateral de quimioterapia, não sei. Sim, Gente, eu não lembro daqueles 4 meses. Eu lembro da dor. E coceira dói. Para quem não sabe, coceira é dor. coceira é dor, e aí você vai Que são tomar um pequenas banho, dorzinhas. e você vai tomar um banho e o banho E arde. aquilo arde. E aí você sai do banho, você tem que se secar, você não pode raspar a toalha, Vizinho, porque tem que ir devagarinho para passar um creme que dói também, que arde também, né? Claro, ele traz um benefício da hidratação, que aos poucos vai depois você melhorando. alivia, mas E isso todos os dias, né? Então, assim, tinha semanas que eu não queria nem saber de creme, não aguentava mais. Por quê? Porque não sara, né? Não melhora. E aí, e tem um outro estigma também da psoríase, que é assim, como ela tem uma característica psicossomática importante, quando você fala dela, as pessoas falam assim: você é muito nervosa, você é muito ansiosa. Você não que devia se sim, a culpa, preocupar a culpa de tanto. estar A doente culpa é de sempre quem é do tem, doente, né? não é mesmo? É, você tá muito nervosa. Você não devia se preocupar tanto, é porque você fica com a cabeça muito quente. Você é uma pessoa muito Assim, encanada. eu acho, aí vem uma observação pessoal minha. Eu acho muito interessante como o outro que não tem a doença, não consegue imaginar o que é tomar um banho com psoríase, passar, se enxugar com psoríase, dar um beijo com psoríase, fazer um carinho com psoríase, dormir com psoríase, né? Receber o carinho com psoríase, que Receber alguém vai carinho com passar a psoríase, mão e você a sabe que mão ali, naquele lugar, e vai ter você sabe que psoríase. você tá, a tendência é você fazer isso, né? Com a pessoa que É, você ama. Veja, exatamente. né? Você ama a pessoa, mas você vai se retrair. Claro, E eu também acho engraçado essa coisa de, cara, culpa é sua, né? Ah, Lúcia, você teve câncer por quê? 3 pontinhos. Eu fiquei me sentindo culpada de ter câncer anos. Até pois é. o meu psicanalista olhar para mim e falar assim: a culpa não é sua. Precisou alguém falar para mim. E a gente precisa repetir isso uns para os outros, nós Precisa. doentes crônicos, o tempo todo. Sabe que Porque eu já sempre a ouvi? culpa. Sabe que eu já ouvi uma frase maravilhosa que diz assim, maravilhosa só que não, né? Só que A não. doença autoimune é você que produz. Assim. Fala, nossa, eu sou uma pessoa genial, né? Porque eu produzo uma doença. Cara, além de fazer Meu, comidinha se você boa, eu produz a consigo doença, fazer uma doença? Não, e aí, as se você pessoas. Não, e produz, essas como pessoas é que você manjam não tudo de para de biologia, produzir? né? É, né? Não, e como é que você não para de Entende tudo de produzir? biologia, porque veja bem, quem é capaz de produzir uma doença é capaz de curar essa doença também. Exato, Ó, né? É capaz de parar a produção a hora que você quer, pois é, né? tá doente porque quer. Tá doente porque quer. E aí eu fico Jesus, pensando, né? amor. Engraçado, com esse tratamento agora, eu deixei de ser ansiosa, eu deixei de ser encanada, eu deixei de ser o quê? Né? Porque eu não deixei de ser eu mesma. Eu ainda tenho, eu sou portadora. Para receber essa medicação, eu tenho que passar por um processo de exames médicos, né? Uhum, Então, eu tive, além da. A gente estava falando um pouquinho desse protocolo que eu entrei. Para entrar nesse protocolo, eu tive que fazer todo o meu calendário de vacinação de novo. Eu tive que fazer exames específicos, eu tive que fazer raio-x específicos. Todo um dossiê, uma pasta enorme de levantamento de informações para me tornar apta, né? E uhum. ainda acho que tive sorte, Lu, porque eu não sei se todo mundo teve essa mesma sorte, né? Não Enfim, tem. não tem. Mundo que E mora, aí, não é todo mundo que.
do Sul e Como você um falou, serviço né? público de saúde de qualidade. Não é? Exatamente. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade que tem um serviço de farmácia de alto custo própria e que facilitou a minha. Por exemplo, no começo desse tratamento, você recebe uma dose de ataque. Então, eu fui Uhum. para casa com uma sacolinha com 70 mil reais dentro da sacolinha, que eu tomei 2 vezes a dose, nessa dose de ataque, Uhum. né? E É depois ali, comprimido, né? não, são injeções. Já vem a injeção pronta, no meu Você se caso. aplica? Então, eu poderia, mas esse produto é produzido pela Janssen. Então, a Uhum. própria Janssen faz o treinamento dos enfermeiros que aplicam. Eu tenho essa Tá. relação com a minha médica de longa data, né? A gente tem aí mais de 20 anos Uhum. de convívio, então o que que eu pedi? Ela mesma aplica para mim, tá? Depois de Tá. anos pagando consultas particulares e fazendo esse tratamento, né, particular, algumas coisas pelo convênio, aquelas situações que a gente vai tendo, né, o que fica mais caro, o que fica mais barato, a gente vai fazendo esse jogo aí. Hoje eu tenho um combinado com essa médica, que é uma querida, agradeço demais, assim, a competência dela, o estudo dela, o acolhimento dela, que é a doutora Laís, aqui de São Caetano, uma dermatologista muito conhecida. Ela, a gente tem um combinado, então eu vou, aplico com ela as medicações e a gente vai renovando as consultas e os valores que eu pago com ela, na época que eu preciso fazer as renovações, né. Então, Uhum. eu tomo a cada 4 meses, então a cada período de tem um prazo lá de 6 meses, enfim, como são datas meio quebradas, não é exatamente um momento ali do ano, né. A gente vai fazendo um acerto lá na farmácia que, bom, esta renovação você tem que trazer seus exames. Aí eu faço todo o dossiê de novo, passo pelos exames de sangue, acabei de fazer para poder pegar Uhum. semana que vem o remédio, né. Tá. Inclusive, assim, vai acabando o prazo, né, do remédio, eu vou percebendo as lesões de novo. Eu tô com uma lesãozinha aqui na Elas vão testa, voltando. elas vão voltando, né. Eu tô com uma lesão no pé, tenho uma lesão na área ali entre as pernas, que geralmente não some, porque é uma área de Uhum. contato, né. Então alguns pontos que são mais Aquele quentes. pedaço de coxa que a gente tem que encosta um no Isso, outro. então ele acaba ficando mais em contato e ali normalmente já poderia sofrer uma lesão e aí a psoríase ali não melhora, né, Tá. aí tem que passar mais Uhum. corticoide, enfim. Então Lu, o que você estava falando, a decisão do contato, a decisão da relação, a decisão da viagem, a decisão do evento, a decisão da roupa, era sempre da psoríase, né, Não era a sua. gente não era minha. E eu E fui depois do perceber isso quando eu imunobiológico, melhorei. você passou. Tá, tá. É, Você passou aí a escolher o que você passei a quer passei a agora. ter uma qualidade de vida, que eu acho que, assim, o que a gente pode falar sobre o SUS, né, e esses tratamentos que a gente tem essa ajuda, que são, eh, né, um nível ali mais restrito e tudo mais, o que que ele te devolve? Ele te devolve qualidade de vida. E a qualidade de vida é essa, é dormir, é tomar banho, é poder se enxugar do banho, né, é gastar menos dinheiro com creme, né, aquele potão famoso aí de uma marca super famosa, que é um dos melhores e tal, eu gastava um por semana, às vezes até menos, porque ele é hiper concentrado, mas eu passava, Uhum. assim, o creme, em 2 segundos ele sumia. Aquele que todo mundo fica branco, que a Depois, pele demora para absorver, eu tinha em 2 minutos, né, muito rápido, assim, é como se eu não tivesse passado. Então hoje se eu passar esse mesmo produto, eu vou ficar com a pele branca, porque ela está consolidada, ela está aqui, ela precisa da hidratação. Mas quando ela está com a lesão, não tem essa conversa, né. entendi. As pomadas são caríssimas, eu chegava a passar um tubo de pomada a cada 2 dias, tá.
Então até as Uhum. decisões, assim, eh, E isso afeta financeiras passam orçamento também, né? as financeiras passam a ser decididas Obviamente, pela né? psoríase. Então, assim, esse mês eu não tenho dinheiro, eu vou ter não estar mais doente, né, porque Entendi. eu não tive como tratar. Não Ou eu tenho como fazer. cansei, ou eu enchi o saco mesmo, não dou conta mais de passar por isso, deixa ficar assim, aí negligencia, né. Uhum. Então, o que esse remédio conseguiu me trazer agora, e eu digo agora, porque eu não sei se amanhã eu não vou também precisar de outro tratamento, Bate na madeira, Débora. Onde já se né, viu? Tá mas a funcionando, vai gente continuar não, funcionando? esperamos que sim. Seguro, Até isso é uma coisa tudo bem. engraçada, as mesmas pessoas que me conheceram antes, que hoje me veem bem, né, teve uma coisa engraçada que uma pessoa fez assim: "Nossa, como você melhorou", como se fosse um demérito, sabe, assim, falei: "Obrigada, né, que bom, né, você tá feliz por mim". Aí a pessoa fala assim: "Ai, agora você tomou esse remédio, você então não vai precisar tomar mais? Você sarou", né. Uhum. E há uma onda de ignorâncias, assim, atrás, né. Tem uma decorrência da psoríase que também é muito grave, que é a artrite psoriática. E esses tempos agora eu tive uma dor aqui no quadril, e essa dor tá incômoda, enfim, o que pode ser, nã-nã-nã, Eu já cheguei no médico dando um relatório dos remédios que eu tomo, porque eu já estava com uma suspeita de que eu poderia estar desenvolvendo uma artrite psoriática, tá. Então, é sempre essa sombra, né, Lu, é é uma sombra que te acompanha, sabe. E aí, essa sombra, às vezes, transforma você também, torna a tua personalidade diferente, né. Você não é Eu a achei mesma pessoa. interessante, né? Porque no meio de tudo isso, você foi voluntário do CVV, É. que É, deve ser uma essa experiência outra. recomendo para todo Porque, mundo. veja bem, você vive uma dor existencial, que é óbvia para mim, pelo Sim, menos. Eu não sei se é muito óbvia para pessoas menos sensíveis. Para mim é visível. é, É, e aí você vai para o CVV para ouvir pessoas que estão com muita dor, porque as pessoas que ligam para o CVV estão com muita dor. sim. É, eu recomendo muito, né, aliás, eu não só recomendo quem está vivendo uma dor para ligar para o CVV, porque ele vai ter ali um acolhimento de voluntários muito bem preparados. Hoje eu estou afastada por conta de trabalho e tudo mais, pretendo ainda retornar, né, mas o voluntariado no CVV, ele é muito Lu, quem mais pode entender de uma dor existencial do que aquele que vive uma dor existencial, né? Eh, então, o objetivo da gente do atendimento voluntário e humanitário do CVV é justamente esse, estar do teu lado no momento em que você se sinta só com a sua dor. Então eu digo que, assim, eu tenho essa missão depois eu fui estudar um pouco mais aprofundadamente eu fiz uma especialização em suicidologia, né, e luto, e processos autodestrutivos, mas, eh, eu acho que é muito importante a gente pensar o seguinte: a gente não está só com a nossa dor, embora a nossa dor nos traga uma profunda solidão, mas nós não somos as únicas pessoas que doem, né. E eu acho que essa escuta humanitária e empática, né, compreensiva, uma escuta compreensiva, é esse serviço. Eu não fui para o CVV por causa da psoríase, né, eu acho que depois as coisas se clarearam e agora que você Você está me foi para o falando pode CVV? até eu fui porque eu tive, na pandemia, uma vontade muito grande de realizar um trabalho voluntário. E o que eu poderia oferecer de melhor era justamente escutar as pessoas, eu gosto muito de escutar, né. Tô falando muito hoje, mas Uhum. eu gosto muito de escutar.
E eu achei que esse trabalho poderia eu poderia realizar esse trabalho, eu seria capaz de fazer isso. E foi uma das experiências mais ricas da minha vida até hoje, porque justamente a gente tem um contato, Lu, com almas humanas, que a gente que são gigantes, sabe. Eu acho que todos nós, eu, você, todo mundo que está vendo essa live, todo mundo tem uma alma imensa, né, e tem muita coisa para dizer para as outras pessoas. Então você pode falar assim: "Ah, mas eu tenho uma vida tão insignificante". Não, não tem. As pessoas têm almas imensas, sofrimentos imensos que a gente nem imagina. Não gosto de medir dor, né, essa coisa: "Ah, sua dor é pior que a minha", não existe isso. Existe uma imensidão dentro da gente que a gente precisa de escuta. E aí, hoje também eu acho que é engraçado, né, quando eu fui melhorando da doença, eu fui percebendo o quanto ela era grande, sabe. Eu acho que quando a gente está vivendo também a doença, a gente não tem essa dimensão da grandeza dela, né. Então, esse luxo de tomar banho sem arder, esse luxo de dormir uma noite sem remédio, o luxo de vestir a roupa que você quer, né. Esses luxos, eu talvez não tivesse a dimensão que eu tenho hoje deles, porque eu melhorei e eu pude me dar ao luxo de fazer isso, né. Antes eu Uhum. acho que eu não tinha tanto essa dimensão, porque a doença falava primeiro. Então, Posso fazer uma pergunta? claro. O seu caso de psoríase é raro? É muito fora da Não, curva? não é fora da curva, mas ele Ah, é grave. todos, não, claro que você tem É, uma psoríase grave, mas todo mundo que tem psoríase sofre permanentemente com a psoríase. sofre permanentemente. Embora, é como eu te falei, ela é sazonal. Então, por exemplo, no inverno, ela piora muito, né. E Muito por ser fechado. tão particular também, os momentos de melhora podem ser mais prolongados para outras pessoas do que para mim foi, Uhum, né. Então, eu tá, tive ali alguns bons anos da minha vida que eu tive poucas lesões, que com uma pomadinha pontual eu resolvia, né. Mas tem pontos, períodos da minha vida que foram 4, 5 anos seguidos de super lesões que nada resolvia, né. tá. Agora Então, eu acho que é volta aqui isso, para esse período agora de luxo. de luxo, de Gostei dessa riqueza, palavra, de luxo. de Ai, que eu riqueza. tô rica! Tô Tô riquíssima, rica! tô mesmo. Não tenho sintoma, não tô me sentindo doente. Nossa, Sim. queria imaginar o que é isso. Ô Porque, né? Lu. É, tô rica e tal. O que que isso muda para você? Assim, mudou? O que que muda? Muda, assim, a qualidade de vida absurdamente, né, Lu, porque não tem Uhum, como a gente não pensar, né, que é o que eu te falei, eu poder usar uma roupa que eu quero, poder fazer ir pra praia, né, ir pra piscina, embora eu não gosto, então acabo não fazendo por não gostar. Eu acho que a psoríase também tornou esse traço de personalidade, né. é, Essas coisas todas para mim, lógico que mudaram, né. Mas, é como eu te falei, a gente vive com essa sombra. Então, eu já percebi essa lesão aqui, e aí eu já olho no calendário, eu já lembro que a medicação é tal tempo, que eu tenho que buscar, eu já agendei né. É uma atenção aí já ali começa. constante. Já começa a construir de novo, né, essa rede, assim. Mas é lógico que Uhum, hoje eu já estou com um processo aí de melhora de uns 4, 5 anos, né. 4 anos, vai. Porque efetivamente eu passei a tratar, a gente vai para 2026 já, uhum. posso emendar 5 anos, mas enfim, que são de Ou fato 5 seja, se anos você conseguiu um alívio no meio da pandemia. no meio da pandemia. E aí tem um fator legal, né, divertido para falar da pandemia nesse ponto todo, que é,
A Covid, né. A Covid chegou, a gente Jesus, Covid sem divertida, nem um é, pouco. bem legal, foi uma aventura. Nossa, super Eh, legal. Não, só que não. esse horror, né, essa tristeza, esse luto absurdo que a gente viveu nesse período, e que, logo no começo, eu estava com bastante lesão, né, eu estava tomando há pouco tempo o remédio, então não é uma coisa tão imediata assim. E, na verdade, a pandemia o 2020 me atrasou bastante, porque eu não pude fazer os exames, né. Então Hum, eu passei a tomar em 21, que a gente não tinha vacina ainda. E aí também foi uma jornada de aprendizado, por quê? Porque eu não sabia se a vacina ia mexer no sistema imunológico a ponto de comprometer o tratamento. Também não sabia se a contaminação, lembra logo no começo, quando a gente lavava as compras, tirava a roupa que chegava da a rua, gente não sabia de onde vinha aquele essa bosta horror, desse né? vírus. Exato. Eu Desculpa tinha o meu muito. francês, mas o meu francês é esse Não, mesmo. mas é isso. Eu tinha muito medo de contato, né, então eu não fui a nenhum mercado naquele começo, nem aqui do lado, a única pessoa que saía aqui de casa era o Ed, né, até porque minha mãe estava aqui, e Hum, eu não queria trazer nenhum risco para ela. Então, eu tinha medo que alguma lesão que tivesse sangramento, alguma coisa assim, pudesse contaminar. contaminar. Aí, não foi comprovada a contaminação dessa forma, eu fiquei um pouco mais aliviada. Porém, quando chegaram as vacinas, eu tomei a Coronavac, não tive nenhum problema. Aí veio a Janssen, não, veio a Pfizer. Eu Uhum. cheguei uma das pessoas que tomou a Pfizer. E a Pfizer me causou um gânglio reativo nas axilas aqui, na axila, numa axila, até hoje. A gente conversando com a médica, com a fábrica, com tudo, eu posso ser daquelas pessoas que reativaram não, reagiram à vacina, tá. Então eu encapsulei Tá, de alguma forma, nesse gânglio, a reação imunológica que a vacina teria, né. Tomei tá, todas, não há a menor possibilidade de pensar em ficar sem vacina, mas, também nós tivemos que calcular essas vacinas de acordo com os períodos de medicação. Eu não tá, entrei naquele grupo de imunossuprimidos, porque o imunobiológico não tá, é um imunossupressor, né, tem uma questão aí. A gente preferiu deixar, como eu estava segura em casa, tudo, a gente preferiu deixar o rol de vacinas no calendário comum. Mas também tá, foi um risco, a gente não sabia, tá. tá. Então eu acho que quem tem as doenças autoimunes também estão sujeitas a esses riscos, por quê? Porque tudo que vai mexer na imunidade, você não sabe o que vai É reagir para super você. complicado, né? É super E o complicado. sistema imunológico é um sistema tão. Inteligente. É para lá de inteligente, né? É inteligente e sensível. Eu acho que É, o que a gente tende nessa complexidade tecnológica que a gente vive, principalmente a gente que mexe muito, né, computador, tecnologia, foto, nananã, nananã. A Débora também fotografa super bem, viu, galera? É, a gente esquece que inteligência tem a ver com sensibilidade também, e com a sim, possibilidade de incorporar isso e transformar em conhecimento. Porque só informação não faz nada. Você tem que é, pegar essa informação que está lá fora, trazer para dentro, processar, e aí você conhece o que você conhece, né? Por isso que eu acho que é é. tão Eu delicado é, essa coisa da pele, né? De e uma pele. coisa também, Lu, que eu acho que as pessoas têm o preconceito, tem essa camada do preconceito, tem a camada do recurso, né, de tratamento, tem as individualidades de cada portador da doença, então vai ter gente que vai desenvolver uma coisa, vai ter gente que vai desenvolver outra.
tem essa sinergia com o médico e tudo. E tem uma camada, assim, do social, que é muito difícil, e eu acho que aí a doença autoimune, embora ela não seja uma doença, que afete, né, questões muito visíveis, ela torna você incapacitado, sabe. Tá. Ela é muito incapacitante. Então: "Ah, Débora, mas você tá com uma lesão na pele, imagina, todo mundo já sabe que você tá com essa tá, você tem psoríase na testa, E a daí? gente já te conhece". Mas E daí? pode ser que aquele dia você esteja totalmente derrotado por isso, né. Você não queira aquilo, e você não tem como se livrar daquilo que você não quer, né. Ó, falando com você me coça, assim, porque eu lembro das coisas. Não, eu tô me coçando. Então então Eu não é tenho psoríase. é, então é uma ela é muito incapacitante, a doença autoimune, seja ela qual for. E isso torna a situação grave, sabe. Porque de fato você vive pela doença, né, você não vive pelos E outra, claro é. ao contrário de pessoas, por exemplo, eu tenho câncer, eu recebo cuidados paliativos sem ser fim de vida, né? Então, eu tenho um Sim. médico paliativista, eu tenho uma nutricionista, eu tenho não sei o quê, eu tenho todo um círculo de apoio que enche Uhum. meu saco, enche, mas assim, eu tenho apoio para enfrentar o que eu tenho que enfrentar, Sim, entendeu? Você está vivendo, aspas, normalmente, mas você não tem esse apoio, né? Quer dizer, se você tem, você construiu esse apoio é. com uma psicóloga, eventualmente, com um psiquiatra, enfim, com outras coisas que você vai fazendo, mas não é uma coisa que é dada, assim, Não, não é oferecida. espontâneo, não, não. É até legal, a gente tem, eu acho que essa informação sobre a psoríase, por ser tão particular, a gente acaba sendo você falou no comecinho, né, que, eu virei especialista em psoríase, mas não é porque eu quis também, né, eu quis entender, até porque eu convivo no ambiente universitário, então para mim é um é o dia a dia, né, aquela coisa de você estar ali todo dia convivendo com situações acadêmicas, professores e tal. Mas também porque era uma forma de eu ter esse acolhimento que você falou, né, e construir essa rede para mim. Então, Hum, e é muito e tem uma situação comum a muitos portadores de psoríase, que é a resistência também. A gente resiste à o doença, sabe? tratamento. Ao tratamento. Então, para minha médica me convencer ao imunobiológico, apesar de todas as gravidades, pela falta de informação, eu tinha muito medo de começar essa medicação, não sabia onde vai dar. A Claro. tentativa da do quimioterápico, eu associei com a acupuntura, né, uma coisa mais paralela, entre aspas, embora eu veja na acupuntura grandes ganhos, assim, mas porque também a gente não sabia onde ia dar, né. Então essa incerteza também sabe, vai te tornando resistente. "Ah, mas eu já tentei isso, eu já fiz isso, eu já não sei o quê, não adianta nada, nã-nã-nã, nã-nã-nã", né, então você está sempre lutando, sabe. Você vai, não Você vai quero, se não quero, não protegendo. quero. É, "Não É, quero, eu resisto mesmo", né. Falar disso eu tô falando contigo agora com mais tranquilidade e tudo mais, porque foram anos de terapia. Anos, Lu. Tanto é que recentemente uma pessoa estava fazendo um projeto e ela me chamou, chamava Projeto Peles. Infelizmente ela hum, teve que descontinuar, mas era um projeto para falar das doenças de pele e de situações que abrangem as peles, né. Seja até no nível do racismo, até o nível de doenças, uhum. dermatológicas. Ai, que legal, Envelhecimento, que muito projeto legal esse lindo. projeto. Mas ela não pôde dar continuidade, tomara que Sim. ela retorne, senão eu aviso aqui para você também. Teve um fotógrafo que fez um projeto muito bacana, que ficou até em algumas estações de metrô, com portadores de psoríase e fotos com essa pele exposta, né.
com modelos lindas. A gente tem modelos hoje no showbiz aí, que falam que são portadoras de psoríase e que a gente fala: "Nossa, né, ela também Uhum. tem, né". Uma das Kardashians, né, tem psoríase também. Então, essas coisas são pouco faladas, sabe, parece que todo mundo vê, mas ninguém quer falar, mas aí fala, mas aí tem E preconceito. também assim, ela tá com uma espinha. Porque, É, assim, no vídeo, de longe, ela tá com uma espinha aqui, é nada, não é vai passar já nada, é. já. Ou ela tá com uma roupa Entendeu? até aqui, Tipo, né. Eu lembro não que eu fez tinha não fez a limpeza de pele, né? eu Tá, tive eu tenho 2 gavetas de echarpes na minha casa, né. E aí eu falei: "Nossa, eu gosto de echarpe", né. Porque quando a gente foi falar desse momento aqui nosso, eu fui procurar fotos, né, pra até ah, ilustrar, mostrar, né, como que era, tal. Bom, eu apaguei as fotos das minhas crises, total, assim, apaguei. Apaguei junto com a aham. viagem, apaguei junto com o aniversário, apaguei a foto, né. Não queria me lembrar daquele jeito. Mas em algumas que eu sabia que eu estava numa crise ferrada, eu tô com muito lenço aqui, porque eu tinha muita lesão. Então era o jeito de eu cobrir, né. E agora eu nem uso tanto lenço, eu falo: "Nossa, mas por que que eu tenho tantos lenços, né?". Porque eu sempre estava com alguma coisa aqui para cobrir essa região, entende? Porque assim ninguém via, né, só eu estava sabendo dali, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta que tá Claro. na pauta do Crônicas, porque ela vai ser feita para todo mundo, Ai, ai, ai. que é sobre finitude. Opa. E eu sei que você pensa finitude, porque você estudou suicidologia, você pensa sobre luto, etc, etc. É, antes de falar de finitude, eu queria perguntar para você uma coisa que eu sinto muito. Eu sinto muito luto. Eu Uhum. fiquei de luto por muito tempo. E eu não sei como é que esse luto acontece para uma pessoa com psoríase, eu não consigo imaginar. É, eu estudando um pouquinho mais de luto agora também, Lu, que você sabe que eu me interesso por isso, né, e principalmente por uma educação para a morte, que eu acho que a gente tem muito pouca, né. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de morrer, e a gente está o tempo todo sofrendo sozinha sobre esse tema, né. Até por conta dos estudos de suicidologia, é interessante porque quando a gente estuda suicidologia, a gente fala muito de vida, a gente não fala tanto da morte, tá. Então eu acho que acolher a morte na nossa no nosso jeito de ver a vida, é viver mais a vida, né, não é pensar na morte. Pensar na morte é viver a vida, eu acho que esse é o ponto. Mas, Assim, porque eu pergunto, porque o que aconteceu comigo foi, a partir do momento que eu olhei e falei, eu tenho uma doença grave, ameaçadora, olha a morte ali, eu é, passei a viver muito mais intensamente. Agora, o que eu estou te perguntando é, como é o luto no diagnóstico? Porque você teve esse sim, diagnóstico com 24. é, Você ficou de luto até os 52? Não, durou quanto? Você entendi. consegue perceber esse luto do diagnóstico? Olha, Lu, eu acho que o luto aí nesse caso é daquilo que te incapacita, né. Então, por exemplo, é o luto da viagem para a praia que eu não fui porque eu estava com muita lesão, é o Uhum, luto do relacionamento que eu não tive porque eu tive vergonha, é o luto do colega de trabalho que falou que a minha casa era imunda, né, uhum. e que, imagina, frequentar a minha casa, né. Então, assim, ali morreu uma pessoa naquele momento que eu ouvi aquilo, né. Eu acho que é o luto de algumas identidades que a gente não pode ter, por conta da incapacitação da doença, né. O luto de ouvir que a pessoa tem um super diagnóstico para você, que você vai ser curado e você não foi, né, você pagar um dinheirão para fazer alguma coisa sob uma promessa que não poderia nunca ter sido Não se feita, porque ela não cumpriu. seria cumprida, né.
uhum, Eu acho que são esses pequenos lutos, assim, por exemplo, se eu tivesse que pensar em morar fora do Brasil, a primeira decisão que eu teria que tomar era a respeito de como eu teria acesso a essa medicação, porque senão eu uhum. voltaria a ter as lesões, entendeu? Então são pequenos outro dia, né, alguém estava falando: "Ai, vou morar fora, vou morar não sei o quê e tal". E aí eu pensei assim: "Nossa, eu poderia também, né, se eu quisesse, de Uhum. repente, vender tudo Não, que eu tenho aqui e ir embora do Brasil". Não, não posso, né, não posso. Posso nem sair da minha é, cidade, se eu quiser, né. enfim, Eu acho também que tem são essa. esses lutos, assim, e realmente, eu não sei se lá aos 24 anos, ao saber que eu tinha uma doença autoimune, eu tive essa consciência de que ali eu deixaria de ser a pessoa que eu era para ser outra coisa, né. Ou se eu tinha a noção da gravidade, por exemplo, de problemas cardíacos em decorrência da psoríase, né, e olhar o coração também. Eu Uhum. não sei se eu tive essa consciência do lútulo, eu acho que não, sabe. Hoje eu acho que a Tá, minha meu convívio com o luto é muito mais em relação à idade, ao envelhecimento, a outras questões mais naturais, vamos dizer assim. tá. Eu não sei se outras pessoas com talvez uma gravidade maior da psoríase, por exemplo, a Esquece o psoriática outro, eu tô falando de não, você. entendeu? É, pode ser que Esquece o esse luto outro. seja mais presente, para mim não foi, né, eu acho que eu não tive essa consciência, eu acho que a consciência do luto veio mesmo com outras mortes, né, então, a morte dos meus pais, e aí eu sou filha única, mãe de uma filha única, então eu me vi muito sozinha no mundo, né, eu acho que quando morre mãe, principalmente, você entra num túnel do tempo, sabe, você começa a viver num éter, assim, né, parece que o chão saiu, você não tem para onde Foto voltar, aqui que não dá né. para ver, é a minha mãe comigo. Então, você sabe bem o que é esse sentimento e eu acho que ele acontece em qualquer momento, em qualquer idade, né. É, é. Então, eu acabei indo por essa linha do estudo da suicidologia, né, do estudo desses processos de morrência, como dizia minha professora, por conta Morrência é desses bom, hein? outros lutos. É, processo de Morrência é morrência, bom, hein? né. Processo de Eh, morrência é bom. E a é. finitude, Dé, como vai? Olha, Lu, Porque você é eu budista hoje, né? eu tô no caminho aí, Você se né, diz procurando budista, esses não? caminhos. Não, não me digo budista. Eu Você tem convivo, né. religião Eu acho que eu sou professada? católica mesmo, católica. Mas você Não não vai da à missa todo domingo. Eu Você não tenho é ido essa mais, católica, Lu, ou é? eu tenho ido mais agora. Eu tenho me tornado mais essa católica, assim. Algumas questões da lei católica eu não posso cumprir, né, porque eu sou casada na religião católica e me separei, né, então eu vivo num pecado Sim. de morte, né, então eu sou meio Minha mãe freestyle falava aí. isso, eu olhava e É. falava assim, ai, mãe, É, me é lei, poupe. né, é lei ponto, a gente não discute, mas É, lei é lei. a minha fé eu acho que é católica, né, Tá. mas a minha prática é budista, do Uhum. sentido de não atrapalhar a vida do outro, no sentido de ter os preceitos de falar sempre a verdade, conviver com um budista me trouxe essa prática mais presente, né. Sei. Mas, e a finitude, eu acho que hoje, até por estudar o luto, para mim a morte é um momento da nossa vida, sabe. Ela não Uhum. é uma é como o Gil fala: "Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo da morte", né. Eu Não, acho que é não um tenho pouco medo da da morte, morte, mas mas tenho tenho medo medo de de morrer. morrer. É isso aí. É É é o epíteto deste projeto aqui. Exatamente. Eu acho que é um pouco isso, assim, talvez eu não queria passar por um processo de finitude que fosse, não digno. Por isso que eu sou tão pró a morte assistida, por isso que eu sou tão pró o acolhimento, os cuidados paliativos,
a consciência, a educação para a morte, né. O que que Eu é sou tão morte pró digna para você? é que, você ainda tenha uma consciência, você ainda tem uma escolha, você não seja só aquele corpo doente jogado ali no hospital, por exemplo, né. Eu Uhum, gosto bom, tanto quanto você, eu amo a Ana Cláudia Quintana Arantes e eu acho sim, que ela fala muito disso, né, quando a gente deixa de ser uma pessoa e passa a ser só um corpo, eu acho que esse é o que traria um pouco de não dignidade nesse processo. Eu queria tentar morrer como uma pessoa que viveu até o último dia, sabe. uhum. E é até por isso que eu falo bastante de morte aqui em casa, né. A minha filha quer "Ai mãe, pelo amor de Deus, "Ei, para de mãe, falar para, nisso. mãe". É, Ai, que bobagem, não, não vai acontecer nada, nã-nã-nã". Mas não, eu falo porque eu acho que a gente tem que ser educado para isso, né, a gente tem que estar sim. pronto para essa finitude, em qualquer E momento ela da tem que vida, Lu, saber o que você quer. tem que saber o que a gente quer, tem que Ela tem que respeitar, saber o que você quer. né, tem que respeitar esse direito e ser acolhido nesse direito, né, e mudar de ideia também nesse direito. O testamento vital, Sim. por exemplo, né, eu sou muito pró testamento vital, acho que a gente tem que deixar claro como a gente quer passar esse Você já fez processo o quan seu? eu estou desenhando o meu, ele está quase pronto, ele Tudo está quase bem. pronto, mas o dia que ele estiver pronto, ele vai estar guardadinho aqui impresso, para as pessoas saberem, né. Aliás, para quem não sabe o que é um testamento vital, é justamente você escrever as suas vontades neste fim, né. Como seria fazer um planner do ano de 2026 é fazer um planner dessa Planner, finitude. é É, planner de né, finitude, um é. plano de Como você finitude, que quer, o você que você quer velório, não quer velório, quero ser enterrado, quero ser quem cremado, se quero você quer no convidar? Quem você quer convidar? Ou pelo menos diga quem você não quer que apareça lá, né. Essa é mas, uma decisão importante. espera aí que eu tenho mais uma pergunta. Essa Você história toda muda quem você é hoje ou te faz quem você é hoje? E outra coisa que eu queria te perguntar é assim, por você ser secretária na universidade, você tem facilidade de acesso a curso, a conhecimento maior, você acha, do que outras pessoas? Eu acho que eu tenho interesse, Lu, porque não é todo Não, interesse eu não, sei que você sim, tem. mas O eu que eu acho estou que perguntando é se a facilidade lá da universidade, a acho que sim. universidade facilita. Facilita porque, por exemplo, eu convivo com professores de farmácia, de medicina, de todo tipo de área, né, até da área do Uhum, uhum. direito, né, então, a universidade ela te estimula a estar ali, né, na busca da informação e uma informação científica também, né, não só a Sim, informação do ditos populares e as coisas menos, formais, né, eu acho que esse conhecimento formal pode, sim, me facilitar o acesso por conta disso. Mas eu também sou tá. essa pessoa que se interessa, tem muita gente que sabe de psoríase e não trabalha nisso, né, e Uhum, também se interessa pelo próprio cuidado e tudo. Acho que tá. tem esse ponto. A psoríase te transformou como, você acha? Puxa, eu acho que ela me tornou uma pessoa mais empática, sabe, me tornou uma pessoa eu não eu tenho um esforço diário, Lu, e isso eu não falo só em relação à psoríase, eu falo em relação a tudo. Tanto quanto a gente falou do colega que falou isso de mim, eu não sinto ódio por ele, o fato de eu não sentir ódio, não é por causa da psoríase, eu tenho o esforço de não amargar em relação à dor que eu tenho, Sim, tá. eu entendo. Eu acho que esse último a fronteira final da dor, não te deixar amargar, eu acho que é um esforço, porque não é fácil. Eu convivi com pessoas, muito rancorosas e muito doloridas, né, que tiveram uma vida sofrida, tiveram aí várias situações e que deixaram se amargar.
E aí não sobra nada, né? Porque Não. sobra só a dor. Uma vez eu escrevi, lembra quando a gente tinha Facebook? Lá nos Oh, primórdios, quem nasceu depois de 2020 não sabe, lembra quando em a gente se 2000, nos anos relacionava pelo 2000, lembra Facebook? quando a gente achava que o Facebook era legal? Eu lembro que eu Pois escrevi é, um texto uma vez lá, que eu falava houve esse assim, tempo. né? Que a gente escrevia, lembra quando a gente escrevia? Textão, Nossa, era tão nasceu lá. legal, né? Textão, terapia Era do textão. bom. Mas eu lembro que num dia, assim, que eu estava pensando sobre essas coisas, eu escrevi que guardar mágoa é como você guardar uma comida enlatada que estragou no seu armário, tá? Você não pode Não é nem na compartilhar, geladeira, é no não é nem na armário. geladeira, é uma comida enlatada estragada, né? Você mantém lá no seu armário. É a mesma, eu fiz essa analogia com guardar-mágoa. Então, você não pode compartilhar, você não pode comer, você não pode usufruir, né. Você vai ocupar um espaço dentro da tua casa, da tua vida, com essa mágoa. Você não vai poder doar para ninguém depois, você vai ter que ficar com ele para sempre lá e vai estar lá. Então Sim. assim, o que que você faz com essa mágoa, a não ser jogar ela fora, né. Aí dizem que o antídoto da mágoa é o perdão. Tá, eu acho que o perdão é esse ato de você não ficar amargurada e alimentando essa mágoa. Sentir raiva, sentir dor, sentir tristeza, impossível a gente não sentir, né, não existe uma vida sem isso. Mas você se amargurar com essa dor que você sente e não transformar essa dor ou jogar essa dor fora, né, pegar essa latinha de comida estragada e jogar fora, não ficar mais com ela, eu acho que é o meu esforço, sabe. Eu acho que, por mais tristezas que a psoríase me trouxe, eu não deixo que ela me torne amarga, entendeu. Eu Hum. ainda continuo tendo esperança, eu ainda continuo buscando um sentido para as coisas, um propósito. Ainda aprecio a minha vida nas coisas todas que elas têm agora, né, Você nesse sempre luxo que eu estou apreciou, nem vem desfrutando. com graça, Sempre senhora. apreciei, sempre apreciei. Nem vem com graça, sempre apreciou. Então, eu sempre apreciei as Isso coisas é da uma vida. coisa da Débora. Você nunca Eu sou a deixou a vida pessoa passar que sem toma degustar o que estava não, passando na sua frente. não, Não. eu sou a pessoa que usa as taças de cristal melhores que tem na casa numa Sim, quarta-feira, que é o que está no dia a dia, a melhor roupa, a melhor comida, o melhor prato, a melhor panela, eu uso no dia a sim. dia, eu não deixo para o dia especial. Para mim, o dia especial é hoje, e é hoje que eu vou desfrutar, né. Isso. Então, eu acho que esse é o sentido, não da finitude, Lu, eu acho que é o sentido do viver mesmo, sabe. Que a gente não Uhum. sabe o fim, né. Como é que a gente pode Não, e a gente não adivinhar esse sabe fim? quando vem, né? Não, Assim, eu fiquei tão revoltada quando a oncologista falou para mim assim: não, você não vai morrer agora. Porque, né? O primeiro choque é, ah, vou morrer depois de amanhã, né? Eu é, falei, não, nada disso. Inclusive, é mais provável que você morra atropelada do que de câncer. tá E eu vendo? assim, agora que eu tô metastática, eu vou morrer de câncer. Nem vem com graça, que merda é essa? Tá Não, contratado, que é para morrer de a câncer. gente vai Não, morrer não de tá. morte, Lu. A gente vai A gente morrer vai de morrer de morte, porque chegou morte. no fim. É, Chegou no fim. É isso. é, É, me fala. você tem planos para o fim já? Tenho, Já pensou tenho nisso? super planos, E os meus planos sempre envolvem liberar o pessoal de trabalho. Então, assim, Tá. ai, não vai no velório, não teve não sei o quê. Gente, desencana. Aonde eu gostaria de estar? Num restaurante, numa balada, num lugar assim, então vai lá lembrar de mim, sabe? Não precisa ir no Uhum. cemitério, não quero cemitério, não quero lembranças. Ah, e as suas coisas? Pode fazer o que você quiser. Vai ser problema de quem Boa. fica. Pensa aí.
doa, usa, Problema seu. pensa, guarda, faz um museu, sei lá, o que você quiser. Eu não vou estar nessas coisas. Eu estou agora nessas coisas, mas eu não vou estar. Não Mas pretendo estar, né? A gente não sabe também, porque vai depender aí do que acontece depois, né? Vai que o a Deus da gente não Polinésia que sabe, estava né? certo, né? Eu adoro aquele. Escuta, como você quer se lembrar, né? Ah, eu quero ser lembrada assim, rindo, dando risada das coisas, tendo um humor assim divertido, sabe? Dando risada de videozinhos de IA. Esses dias eu tava rindo muito de um canguru dando um chute assim numa Você pôs caveira. no stories do Instagram. Tinha Aí a uma minha filha bruxa falou dando assim: risada, o canguru olha Mãe, para a pelo bruxa faz. amor de Deus, Ah, ele pelo amor de plufa! Deus, isso é IA. Eu falei, é IA, mas é engraçado, entendeu? De dar risada dessa vida, assim, Lu, dar risada dos problemas, sabe? Falar, nossa, que legal, temos uma pandemia, vamos lá, uhul, sabe? É, seria essa pessoa. Eu acho que eu seria, eu gostaria de ser lembrada assim. Ah, a gente tem um problemão, nossa, o que que a Débora falaria? Puta, ela ia dar risada, É né? da risada, abriu o Ela ia dar vinho. risada. É, ou não também. Ultimamente eu não tenho bebido por causa da filha do Eu Zinho. lembro de você assim: você daria É, risada, abriria um vinho, fazia uma bela massa, isso, a Bela Massa. uma Sempre. bela massa. Ia falar, tá, vamos ver. O que que a gente pode fazer? Tem O que que saída? a Não Débora tem. faria? Um macarrão. Um macarrão. Eu faria um macarrão. É isso aí. E depois a gente vai ver o que faz, né? Ela estaria num rolê super aleatório, assim. Qual é o rolê mais aleatório possível, né? Quem eu convidaria para o Flertou, velório da flertou. Débora, né? Iam estar as pessoas E mais aí depois aleatórias todo mundo vai possível. comentar aqui embaixo. Essas duas loucas rindo de velório. Gente, eu vou falar um segredo para vocês. Eu tenho uma prima, tenho não, né? Porque ela morreu. Ela sempre achou que ela ia morrer depois da mãe dela. E o que que aconteceu? Ela morreu 2 dias antes da mãe dela. Minha tia estava com Alzheimer numa clínica, já há 5 anos, sem nenhuma consciência, né, sobre si ou sobre os outros. E a minha prima teve um câncer também, muito Hum, agressivo, e ela morreu 3 dias antes da morte da minha tia. da Então, mãe. como ela achava que a mãe ia primeiro e ela não ia deixar nada para ninguém da família, que ia ser para outras pessoas da família, e não a linha da família da minha tia, que era a minha mãe, ela falava mal da família da minha mãe, inclusive de mim, para empregada. Uhum. E ela falou muito mal de mim para empregada. E quando ela morreu, quem que a empregada lembrou? De você. O nome que ela lembrava fui eu. E eu tive que cuidar do velório, depois do velório da minha tia, depois de avisar os amigos dela e depois de cuidar de todo o inventário dela, de todas as coisas dela, de tudo, porque ela não tinha marido, ela não tinha filhos e eu fiquei a inventariante da história. Esse inventário judicializou, deu um baita de um trabalho, deu briga na família, deu tudo o que você possa imaginar. Muita despesa. Então, eu acho que o processo da gente decidir essas coisas sobre a nossa finitude são importantes justamente para não cair na pessoa que você odeia, entendeu? Sim, sim. Pelo menos alguém já vai estar. Eu falei, gente, cada vez que eu abria os documentos, eu falava assim. Nossa, tomara que tenha um papel de pão aqui escrito: olha, eu quero doar minha casa para a igreja. Eu quero, sei lá, o que fazer. Eu não sabia, ela queria ser enterrada junto com o pai em Bragança. Eu fiquei sabendo disso quando o corpo dela já estava num carro funerário para ser enterrado em outro cemitério. Eu tive que ligar para o cara e falar: não vai para aí, vai para Bragança Parou, Paulista. parou. Entendeu? Para agora. Foi isso. Eu Que parei o cara doideira. na estrada. Então, Que assim, doideira. eu acho que é importante a gente falar disso, Lu, a gente tá brincando de velório e tal, e eu falo, vai cuidar de outra coisa, vou pro restaurante no meu velório, sabe? Era Eu onde eu falo, estaria.
Faz o Vai, crematório lá e vai para festa, enche a lata, vaza, entendeu? não Pelo precisa nem amor de pôr música Deus. emocionante, não faz Não, teatro. Ó, gente, a Débora viveu. Esse dia é o dia da morte dela, então passou já, já pronto. foi. Amanhã ela não vai estar aqui para dar risada junto com a gente. Por quê? Porque justamente a gente acaba sendo cuidado, ou as nossas coisas acabam sobrando sem a gente ter aproveitado também, né? Então, essa coisa de, ai, Débora, você usa as melhores taças que você tem na casa num dia normal? Uso. E elas vão quebrar, vão quebrar, mas elas vão ter sido usadas, né? Vão ter sido. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei 6 meses sem comprar um sabonete. Porque todos os sabonetinhos, Lu, todos os sabonetinhos, sabe? Você Aquele ganha. sabonetinho, sério. Ela guardou. Ela não Que usou as um pessoas levam de lembrancinha, né? de Assim, Natal, de é quando você não nananã. sabe Coisas o que que eu você dei vai para dar ela. e tal. É, Sabe? Eu adoro ganhar sabonetinho. Ela pôs, eu também. ela guardou. Tinha caixa, assim, com o pacote. E eu fui abrindo e eu fui pegando os sabonetes. Eu fiquei 6 meses sem comprar sabonete. Só usando sabonete bom, porque são os de presente, né? Então, essa lição, assim, eu acho que mais até do que ser portadora de uma doença, é ter vivido esses lutos, né? Cuidado dessas mortes. Eu sou a neta caçula dos dois lados da família, então eu fui a que esteve presente nos velórios e enterros de todo mundo. Todos os velórios. É, E eu acho que esse é o aprendizado, sabe? Então, assim, o que a gente pode fazer pela finitude? Pouca coisa. O que você pode fazer é pela sua vida mesmo, né? É sim. aproveitar o dia, sabe, tá sol, que bom, vamos ver o sol. Ou não, ai, não tô afim de ver sol, quero ficar vendo videozinho de IA e dando risada. Então fica, mas fica com a consciência de que você está vivendo aquilo, né? Com a Uhum. tua melhor roupa, com o melhor shampoo mais cheiroso, né? Não deixa para usar o shampoo cheiroso na viagem, sabe? Usa na quarta-feira, Usa agora, pelo amor de usa Deus. hoje, né? Pega o lençol mais gostoso, mais limpinho, troca na quinta-feira, não no sábado, que deu vontade de dormir com o lençol limpo, né? Sim, São né? esses pequenos luxos, né, Lu? E aí eu acho que quem convive com uma doença grave, né, ou incapacitante, passa a perceber esses pequenos momentos da vida como realmente quanto eles são valiosos, né? Como a gente falou, o banho, a toalha macia, o creminho cheiroso, sabe? Porque os grandes dias maravilhosos, né, que a gente vai tirar foto lá na Torre Eiffel, vai, sei lá, conhecer um ídolo, né, vai no show de rock, eles são bem menos constantes, né? Eu acho que o dia ordinário, sabe? O cotidiano mesmo é que é o dia importante pra gente, né? Sim, é. Com um monte de dias desses, né? Importantes é que a gente chega no último, sabe? E aí eu acho que é bem o que todo mundo que fala sobre morte diz, né? É, é o filho que mais chora na porta da UTI que menos conviveu com aquele pai, né? Né? Porque Porque, não morre só o outro, né, Lu? Eu acho que o não, grande drama do luto, assim, a grande dor do luto, é que você não tem um luto só pelo outro que foi, né? Eu acho que é por você, né? O que foi de você junto com o outro. Eu acho que esse é o verdadeiro luto. O vazio que fica na gente, o vazio que eu tenho da morte dos meus pais, é a filha que foi embora, né? Não foram só eles que foram embora. e a filha não volta. A filha não Essa volta, eu filha não não posso mais volta. ser Não filha, volta, né, dos meus pais, né? porque eles não estão mais aqui. Então, meu pai, por exemplo, foi uma pessoa que eu precisei decidir pela morte dele junto com o médico na UTI. Uhum. A decisão de entubar ou não, aquele momento crucial, ele teve um AVC super grave e tal. Sim, E eu disse: não, deixa ele embora. Pelo amor de Deus, eu não quero meu pai sofrendo. Meu pai era um cara hiperativo,
divertido, sempre cheio. O velório do meu pai parecia um show de rock, assim, estava lotado. E o da minha mãe foi um processo totalmente inverso, porque eu encontrei a minha mãe morta em casa, no auge da Covid, em agosto de 2020. Tanto que aí todos os processos da morte da minha mãe foram extremamente dolorosos, porque não teve velório, eh, mal a gente podia se abraçar, né. Eh, então eu tenho, assim, lembranças da morte da minha mãe bem diferentes da morte do meu pai, e o vazio O diferente caixão tinha que também. estar fechado, O não dela pode ter não caixão precisou, aberto. o dela não chegou a precisar, mas todos os outros estavam, Sim, trancados, né. Então, assim, eu acho que essas mortes, elas têm que trazer para a gente essa noção de vida. Então, quando a gente educa as pessoas para a morte, eu acho que a gente tem que educar primeiro para essa vida, né? Então, a gente vai conviver com vazios existenciais muito grandes, são buracos no peito da gente que vão se formando, né? sim. Mas quanto mais consciência desses buracos, mais consciência a gente tem do que não está no buraco, né? É meio que comparando a gente vai ter 60% de lesão na pele, mas a gente vai ter 40% bom, né. Então a gente Bom, vai ter que, né, focar neles, é isso vive com aí. o bom, Vive com o bom, né, com o e bom, e e lida, né, com cuida essa morte. e trata do que está doendo. É isso, É do jeito que isso. for possível. É, Sim, e saber que todos nós vamos passar por isso também, né, e vamos deixar os queridos também. Não é fácil, Lu, não é fácil, não, mas é não um é. exercício. E não é uma decisão fácil. Não é. Eu te diria que é uma das decisões da minha vida que eu mais me lembro. Sim, com certeza. Mais até Foi mais difícil até do que a morte. Foi a decisão de você saber em tese responsável, né, pelo outro, mas é justamente onde eu tinha certeza que eu queria a dignidade desse processo para ele, sabe, para o meu Sim. pai, né, no E caso. ele queria. E E ele você sabia que queria. era o que ele queria. É, é um Você ato fez o que ele queria. É um ato muito generoso, Lu, e muito difícil de ser tomado, entendeu. Então esse Sim. ato de generosidade realmente talvez até lá a tua amiga consiga, né, mas é um processo, a gente tem que aprender a conviver com ele, né. Entender que é como a gente falou, a morte é um dia, né, da vida da Um gente. dia. É É um um dia. dia. É. Ele é um dia que vai determinar alguns É. outros para quem fica, mas ele é um dia só. Eu tenho uma outra amiga que fala assim: problema de quem ficar. É um jeito de pensar, mas pode ser que quem fique não é alguém que você goste. Veja meu exemplo, Pois repense. é. Pode ser que é alguém que Mas vai aí, fazer nesse um seu swap. exemplo, você gostava dela ou não? Gostava, gostava, a gente queria Você contato não com tinha ela, nada contra. mas não, de jeito nenhum. Tanto é que eu tive uma hora a maior tentativa de amorosidade de lidar com esse processo, assim, sabe. É que Uhum, ela, uhum. quando ela teve o câncer, ela se fechou muito, ela não deixava nem a gente visitar. Nem a minha tia ela deixava a gente visitar. Ela ficou Nossa. ela não conseguiu mesmo. Mas ela já era essa pessoa que ia guardando essas latas de mágoa, né. Então Uhum. quando chegou uma dor tão grande quanto essa, eu acho que aí ocupou o armário todo, não tinha mais lugar, né. Por isso que é bom a É, eu gente ir encontro algumas dessas esvaziando. pessoas no o É, ambulatório do SUS é grande, né? é, Em geral está lotado. Então você tem essa diversidade, você vê as pessoas que carregam as. Eu as gostei latas. dessa, as É, latinhas de mágoa. de comida estragada. É, Não, mas é bom a gente pensar, né, é, porque não é nada que você vai mas poder é isso, não aproveitar. Você vai fazer o quê com aquilo, gente? vai fazer nada. Acho que é isso, né, Dé? É isso, Lu, Você quer você que falar mais alguma sabe, coisa que eu mulher. não perguntei Eu quero falar que eu te da sua amo. vida? Eu também te amo, querida.